Pessoal, agora a gente segue falando sobre o retorno de Deolane Bezerra à cadeia depois do descumprimento das medidas impostas para o cumprimento da prisão domiciliar. Agora a gente conversa com a delegada e especialista em direito penal, Luana Davico. Doutora, bom dia. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos os telespectadores. Doutora, para a gente começar entendendo do começo, assim, o que fez com que a Justiça considerasse que ela deveria voltar agora para a cadeia? Ela teria descumprido medidas, certo? Explica para a gente quais teriam sido essas medidas. Exatamente. Eu costumo dar um panorama até com as coisas mais simples da nossa vida. A Justiça ela impõe condições para a Deolane para ir para essa prisão domiciliar de uma forma que é legal. A partir do momento que ela recebe o benefício do artigo 318, que é o benefício que envolve a prisão domiciliar, chamada de prisão domiciliar humanitária, no caso de mulheres, mães de crianças até 12 anos de idade, essa prisão domiciliar, ela é uma prisão domiciliar de causa objetiva, ela não se comunica para ninguém que não cumpra esse requisito, razão pelo qual a mãe dela permaneceu presa. Só que a lei do 318, ela recebe medidas ali cautelares diversas da prisão em conjunto, que estão no artigo 309. E pelo que foi falado, é importante a gente dizer que não tivemos, ninguém teve, né, na verdade, acesso à decisão. É uma decisão sigilosa, é uma decisão que não teve vazamento, e nessa decisão, pelo que foi veiculado, além do monitoramento eletrônico, nós tivemos a determinação ainda de não contato com os investigados e de não manifestação pelas redes sociais e entrevista com a imprensa. Bom, essas condições, a partir do momento que são estabelecidas, são como um contrato. Você tem que cumprir. Descumprindo, você enseja a possibilidade de prisão. Eu digo enseja a possibilidade porque a gente não pode dizer que isso é algo automático, tá? Que é o que tem gerado bastante discussão entre juristas e nas redes sociais. Por quê? Porque o artigo 282 do CPP, ele prevê várias possibilidades, deixando a prisão como última medida. Ele prevê a possibilidade de substituir essa medida cautelar, de decretar outra medida cautelar e até mesmo de intimar a parte para em 5 dias apresentar uma defesa. Vem cá, por que você fez isso? Por que foi esse comportamento? Ah, você estava mais ou menos orientada? Como que é? E não podemos dizer que nada disso aconteceu. É importante a gente falar que não temos técnica aqui para julgar a decisão da prisão preventiva e falar, a prisão foi decretada sem observar as outras possibilidades, porque ninguém viu essa decisão. Então, nem eu, nem ninguém aqui pode dizer que o juiz não analisou a possibilidade de substituir, analisou a possibilidade de acumular outra medida, mas o que se sabe até o momento é que o entendimento foi pela prisão e que é prevista a prisão de forma legal. Doutora, Pedro Dura está com a gente aqui também, vai fazer perguntas e participar da conversa. Eu gostei do quadro aí atrás. A Luana sempre... Bom dia, Pedro. Pois é, meu namorado que pinta. Muito bom, ele é muito talentoso. Obrigado pela conversa, doutora. Bom dia. Queria te perguntar sobre essa narrativa de censura que foi adotada pela Deolane como resposta a essas medidas cautelares que foram estabelecidas pela Justiça. Ela postou uma imagem com uma espécie de um esparadrapo na boca, com um X. A hora que ela volta para o Tribunal de Justiça, quando ela é chamada, depois de ter sido solta, ela coloca a mão na boca e endossa uma narrativa de que estaria sendo silenciada, estaria sendo calada. O que leva um juiz a tomar uma decisão que impede alguém de se manifestar nas redes sociais, se manifestar em uma entrevista de imprensa? Por que isso, na avaliação do juiz, é importante? E, na tua avaliação, isso pode ser considerado uma espécie de censura? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Então, pessoal, essa questão que envolve as situações da Deolane, ela tem enfrentado pontos sensíveis na nossa doutrina, no nosso judiciário. Por quê? Porque as medidas cautelares que eu citei para vocês, diversas da prisão, elas estão previstas ali nos 318 e 319 do CPP. Existe um rol, lá tem limitação de fim de semana, tem vários exemplos. Parte da doutrina, vamos dizer assim, entende que esse rol é taxativo. Ou seja, eu não posso inventar uma nova categoria de medida cautelar e impor essa nova medida para o autor.
até porque eles se baseiam no princípio da legalidade, no princípio da segurança jurídica. Outra parte, e aí eu cito até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que aplicou medidas cautelares fora desse rol chamado de medidas cautelares inominadas. Por que inominadas? Porque elas não existem no rol. O STF aplicou isso no caso do Daniel Silveira, aplicou no próprio caso do Roberto Jefferson, ou seja, a jurisprudência ela não concorda com essa parcela da doutrina, que é bastante respeitável, que diz que não cabe essas medidas cautelares inominadas. Partindo do pressuposto, então, que a gente tem um entendimento jurisprudencial que concorda com a existência, o juiz faz essas medidas com base no poder geral de cautela dele. Entenda bem, né? Observando a devida medida, razoabilidade, proporcionalidade. Agora, ninguém tem dúvidas que existe aí na investigação atrelamento do comportamento em redes sociais para a prática dos supostos delitos que ela tenha cometido. Então, não gerou muita discussão a proibição do acesso e do uso das redes sociais. Isso aí não gerou bastante discussão. O que gerou discussão foi a impossibilidade de se manifestar, inclusive por meio da imprensa. A maioria dos juristas que estão aí rebatendo essa possibilidade entende aí que é uma maneira de incomunicá-la, que seria ilegal essa medida cautelar ou ao mesmo questionável. Então, o que acontece, como eu disse, que já há essa possibilidade de inúmeras medidas cautelares, desde que, claro, tenha sido justificado, tem que haver uma razoabilidade para eu entender, para aplicar uma medida que não está prevista expressamente na lei. E aí a gente precisa lembrar que essas medidas de proibição de se manifestar, etc. e tal, não são inéditas do caso Deolane. A gente tem vários casos em que aconteceram isso. De fato, alguns vão dizer sobre não haver essa razoabilidade. Outra parte entende que se ela tivesse presa, que se ela continuasse na penitenciária, de qualquer forma ela estaria impedida de se manifestar, justificando a medida cautelar. Doutora, existe alguma chance agora, depois dela ter descumprido essas medidas cautelares, de ela voltar à prisão domiciliar? Existem todas as chances possíveis, né? Eu acho que vocês, principalmente como jornalistas, já viram de tudo no judiciário brasileiro. Mais uma vez, a gente sabe que vai haver recurso da decisão. Como eu disse, ninguém aqui tem acesso às decisões para eu dizer quem foi que decretou, quem seria o competente agora. Me parece que a irmã dela se manifestou que estava vindo a Brasília, né? Entrar com um novo recurso agora para o STJ. Agora, se é possível, obviamente é possível. O requisito objetivo de ser mãe de uma criança, de uma menina de 8 anos, ele continua valendo. E a gente tem que lembrar que essa prisão domiciliar que lhe foi concedida, ela tem como perspectiva a proteção da infância dessa criança, dessa menina que precisa ser protegida. Agora, fica o questionamento aqui se talvez não deveríamos repensar o excesso, né, de publicização que as próprias partes estão dando para o caso, né? Tomar cuidado. O excesso de espetacularização de qualquer caso jurídico no Brasil, ele nunca é favorável. Porque, embora parte da sociedade ache que ela é inocente, temos que ponderar que uma parte também já coloca como culpada. E tudo isso acaba o quê? Incentivando e revelando novos trajetos, novas possibilidades nessa situação. Agora, tem um detalhe também que foi muito questionado ontem nas redes sociais, não sei se a gente chegaria a falar disso, era sobre a necessidade de uma cela especial, de uma cela de estado, uma sala de estado maior, no caso da prisão de advogado e da presença ou não de um advogado da prerrogativas da OAB para fazer aí essa nova prisão da Deolane. A gente não pode esquecer, pessoal, que ela é advogada, tá? E ela continua inscrita na OAB e ainda por cima é permanentemente divulgado nas redes que ela defende vários tipos de pessoas, inclusive ligadas a organizações criminosas. A necessidade de um advogado ficar em cela especial ou em sala de estado maior é exatamente isso, o risco para a vida dela. Uma vez conhecido notório que talvez ela defenda uma determinada facção, organização criminosa, é um risco colocá-la numa cela onde ela pode ali cruzar com presos de outra organização criminosa. Então, isso aí não se discute, ela é um exemplo claro da necessidade aí de colocar-se em cela separada, que é a chamada cela especial.
A cela especial, na DPF que o STF julgou, não afastou a possibilidade do advogado. Então, ela continua fazendo jus a essa cela especial. Além da cela especial, ela tem direito, sim, à sala de Estado Maior, que é aí designada para um grupo seleto de pessoas dentro do nosso ordenamento jurídico. Contudo, não havendo essa sala de Estado Maior, a gente já tem decisões do STJ de que a cela especial, que é essa cela separada, né, já supre essa cela de Estado Maior, não anulando a prisão dela, não obrigando uma prisão domiciliar como tem se vinculado. Boa. E é importante ainda dizer que a ausência de um advogado de prerrogativas ali também não ilegaliza, né? Não vai tornar ilegal a prisão dela que ocorreu ontem. Uma vez que o Estatuto da Ordem só diz que é necessária e obrigatória essa presença se ela estiver sendo presa em flagrante no exercício da profissão. E aí eu deixo os agradecimentos para a professora Maria Cristina, que é especialista em ética e Estatuto da Ordem, que deu esses esclarecimentos. Boa. Muito bem, a gente conversou com a delegada especialista em Direito Penal, Luana Davico. Mais uma vez, doutora, obrigada, viu, pela conversa, por esclarecer esses pontos importantes para a gente. Volto sempre. Obrigada, eu. Obrigada, delegada.